E hoje, recebendo o Gelson, tu é o filósofo dos quadrinhos. É, o que falam, né? Ser chamado de filósofo muitas vezes parece pesado para quem estuda filosofia. Eu me considero um estudante eterno de filosofia, né? E todo mundo hoje me chama assim, então até a própria editora registrou a marca, então estamos aí como filósofos dos quadrinhos. Criou até um canal no YouTube, né? Sim, criamos um canal no YouTube, né? O pessoal começou a pedir que minhas palestras sejam gravadas para o pessoal de fora das cidades ou fora do estado poderem assistir, e aí veio a necessidade de fazer o canal. Também já tinha outras ideias de ter alguns programas em algumas TVs locais, e eu fui pensando, ao mesmo tempo fui resistindo bastante, que me tornar um youtuber é algo assim, meio estranho para mim, ainda mais que eu estou chegando a uma determinada idade, assim, cara, né? Acho que é coisa de gurizão, assim, eu não acho que não é para mim, mas acabou assim, o pessoal pedindo e acabei gravando, o pessoal curtindo, o pessoal pedindo, o pessoal compartilhando. Então estamos aí, vamos fazendo alguns videozinhos falando sobre filosofia e quadrinhos. Então tu é professor de filosofia, Isso. Mestre em educação e doutorando em educação. Isso. E dá aula também de filosofia? Dou aula de filosofia. Dou aula de filosofia no ensino médio, uma escola em Porto Alegre, e no ensino superior, uma faculdade em Cachoeirinha. E como é que é dar aula para gurizada de filosofia? Cara, foi... para mim é emocionante. Para mim, eu adoro dar aula para adolescente. Tem muita gente assim que fala, dar aula para adolescente é um saco, né? E é complicado, é uma fase transitória na vida, né, da pessoa. E todo mundo diz, são contestadores, é difícil de trabalhar. E eu acho que para a filosofia isso é muito bacana, que é uma fase, né, de questionamentos e o quanto eu posso usar isso. Ao mesmo tempo, filosofia é algo muito estranho para os adolescentes, né? E possa parecer também algo muito chato para eles. Então, foi aí que eu, né, introduzi, né, os super-heróis, né, nas minhas aulas, e na qual eu uso ainda hoje. Quando eu iniciei da aula de filosofia para a gurizada, eu tive essa dificuldade de lecionar filosofia, né, trabalhar os filósofos, as teorias filosóficas, e muitos chegaram a fazer um abaixo-assinado para mim sair da escola, de tão chato que eu era. Isso foi meu período, meu estágio ainda docente. E ali eu vi assim, a necessidade de mudar a minha forma de dar aula. E foi então assistindo um filme do Homem-Aranha que me deparei com a frase que norteia a vida dele, com grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu vi que aí tinha um grande contexto filosófico. Peguei essa frase, levei para a sala de aula, ficamos umas 4 semanas discutindo o que significa essa frase, a questão de moral e ética e dever. E foi 4 semanas maravilhosas, onde eles foram buscar filósofos, buscar teorias e trazer para a sala de aula. E na 4ª semana chegou 2 alunos para mim e assim, professor, qual é o próximo super-herói que tu vai trazer? E aí começou a minha pesquisa, né, em fazer essa relação de filosofia são temas que estão dentro das histórias em quadrinhos, e eu comecei então a abordar isso em sala de aula, e a partir daí não parei mais. E os teus colegas da filosofia, eles não acharam tanto estranho tu ir pro lado dos quadrinhos? Sim, inicialmente muitos questionaram até que ponto, né, isso poderia ter esse olhar filosófico sobre as histórias em quadrinhos. É que nós temos as histórias em quadrinhos no Brasil, né, como um objeto somente de entretenimento e que prejudica a formação do aluno. Desde a década de 50 se tem essa crítica. Já não se fala isso mais no mundo, mas aqui no Brasil se tem essa herança ainda dessa crítica. Então, quando tu vai falar que tu vai usar quadrinhos em sala de aula, sempre tem uma grande desconfiança. E na filosofia não foi diferente, né? Também que quando eu tentei fazer o meu mestrado, eu sou graduado em filosofia, e quando eu fui para o mestrado, eu tentei em 3 PPGs trabalhar, né, pesquisar histórias em quadrinhos como um objeto pedagógico para o uso, né, em sala de aula, os super-heróis, nas aulas de filosofia. O pessoal olhou assim, isso aqui não é acadêmico, eu também gostaria de pesquisar umas outras coisas, mas eu tenho que buscar algo acadêmico. Isso era a fala de alguns professores. Então eu fui para a área de comunicação e a área de educação para tentar fazer essa pesquisa, e a área de educação abriu as portas, sem falar que o meu orientador era um ex-professor meu de filosofia, né, na instituição onde eu lecionei, e ele disse assim, não, Gelson, vem para cá, eu sei que tu quer fazer isso, e eu acredito que vai dar um bom tema. Não entendo nada de quadrinhos, mas de filosofia eu entendo, então vamos ver se tem, né, alguns nexos nessas questões. Um ajuda o outro. E um ajuda o outro, e aí foi
E depois eu comecei assim, com a pesquisa, né, a pesquisa científica começa a mostrar, comprovar que há questões filosóficas ali dentro. Alguns questionam assim, mas dá para aprender filosofia com quadrinhos? Sim e não, né? Tu tem que saber mediar isso como um professor. Eu não digo que se aprende filosofia com quadrinhos, né? Eu digo que eu uso o quadrinho, né, o super-herói, como uma ferramenta de introdução a temas filosóficos. Hoje nós vamos ter quadrinhos que têm citações diretas de alguns filósofos, de alguns cientistas, né, dentro dos enredos das histórias em quadrinhos, ou dentro dos filmes, ou dentro das séries. Né? O quanto hoje o professor tem que se apropriar disso, observar isso, mapear, né, e a partir disso tu usar isso como introdução. O que tem que falar de Nietzsche? Né? Eu me lembro na série Smallville, né, que contava a história do Superman, o quanto se falava de Nietzsche. O que tem a ver o Superman de Nietzsche com o Superman das histórias em quadrinhos? Então é isso que tu tem que pegar, né, analisar e trazer para o aluno, né, em qualquer fase da educação, tanto no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior. Então tu vai usar, né, as histórias em quadrinhos como algo introdutório a temas filosóficos. E aí eles vão começar a buscar a ter um sentido, né? Ver que a filosofia não é algo só do mundo das ideias, que tu fica viajando, eles começam a ver que há uma prática dela, né? Que ela está sendo exercida. Talvez no mundo ficcional, nas histórias em quadrinhos, mas me traz um sentido. Gelson, tu trouxe aqui alguns livros, né, para mostrar o teu trabalho. Eu queria que tu falasse primeiro um pouco desse aqui, porque ele é um prêmio da Associação Gaúcha de Escritores, né, de 2012. O Filosofando com Super-Heróis era uma ideia que eu não estava aceitando muito em publicar um livro inicialmente. Eu escrevi, quando estava pesquisando, né, sobre histórias em quadrinhos e a sua relação com a filosofia, comecei a escrever algumas crônicas para jornais, né, comecei a escrever alguns artigos para revistas científicas, e daí veio alguns professores meus do mestrado e alguns amigos dizendo assim, cara, tu pode, né, reunir tudo isso e lançar um livro falando sobre filosofia e histórias em quadrinhos. Até então existia só um que foi lançado nos Estados Unidos, que era uma coletânea, né, de várias pessoas falando sobre determinados personagens e linkando com filosofia, porém muitos deles não eram filósofos, né? Não eram graduados em filosofia e sim em outras ciências. E aí o pessoal disse assim, cara, acho que está na hora de alguém lançar isso, a tua ideia é bacana, quem sabe tu não lança. Eu fiquei assim, lançar um livro, né? Eu acho que um livro tu tem que pensar ele, e se eu reunir não é pensar um livro, é só uma reunião, né? Uma junção de vários artigos, várias crônicas que eu escrevi. Daí, junto com o meu orientador, o coordenador do curso, eles me apoiaram bastante, a minha esposa apoiou bastante. Eu fui lá, então, peguei, juntei, passei com algumas pessoas, né, a lerem, a gente fez uma adaptação linguística, né, para não se tornar uma linguagem tão acadêmica assim. E a gente mandou para algumas editoras. E aí veio a editora Mediação, né, adorou a ideia, que é uma editora aqui de Porto Alegre. Ela é conhecida como a editora do professor, porém a ideia dela era lançar o livro para estudantes, né? Então eles mudaram um pouquinho o teor, o perfil deles, né, para lançar o livro. E aí foi assim, até então eu não acreditei que um livro meu ia ser lançado e ia ser bancado ainda pela editora. Então foi assim, foi lançado o livro, por incrível que pareça, em menos de um ano foi vendido praticamente toda a primeira edição, e que foi lançado em 2011, final de 2012 já sai a segunda edição. E aí a editora colocou o livro para concorrer o prêmio de melhor livro do ano da Associação Gaúcha de Escritores em 2012, na qual eu fui um dos finalistas. E acabei indo no prêmio, mas sem expectativa alguma, né? E estava concorrendo com grandes escritores, né? E eu ali, um cara que lançou somente um primeiro livro, falando de filosofia e falando de quadrinhos, né? E para minha surpresa, né, eu fui o primeiro colocado, né, onde o Filosofando com Super-Heróis se tornou, né, um melhor livro do ano na categoria não ficção, né, da Associação Gaúcha de Escritores. Para mim foi o máximo, e ao mesmo tempo isso auxiliou muito na divulgação do livro, né? Então ele começou a sair do Rio Grande do Sul, começou a ter alguns editais de secretarias de educação, tanto municipais, estaduais, e aí o livro foi comprado, né, por vários estados no Brasil, e aí eu comecei a viajar para fora do estado para falar sobre o livro, e começando também a fazer formação de professores, né, para como usar quadrinhos em sala de aula. E isso eu acho que foi muito bacana, assim, né,
como resultado dessa pesquisa, o resultado, né, em cima do livro, e na qual ainda hoje estou sendo convidado para falar sobre Filosofando com Super-Heróis, que a segunda edição já está terminando, né, mas assim ainda o pessoal me reconhece muito como, né, o cara que escreveu Filosofando com Super-Heróis. Eu lancei outras, né, lancei um outro livro, eu tenho participação em vários outros livros, como capítulo, como coletânea, mas todo mundo me lembra como, né, o autor do Filosofando com Super-Heróis, na qual destacou. Geralmente, os escritores não são conhecidos pelos seus primeiros livros. No meu caso, por enquanto, está sendo, né? Bem-vindo outros aí que estão no forno, mas eu estou muito feliz, né, pelo resultado que deu, pelo resultado que atingiu, né? E esse livro aí tu trouxe também para a gente sortear, né? Para ele sortear aqui, né? Para a galerinha aí que assiste o programa. Então, se você quiser concorrer a esse livro aqui, entra lá na nossa fanpage, programa Conectando. Lá vai ter todas as instruções de como concorrer a este livro. E ele é bem disputado, né? Tá bastante disputado. Tá bastante. Então, corre e participa. Tu também tem outros livros aqui, né? Que tu trouxe pra gente. Queria que tu falasse um pouco deste. Esse aqui já é o Aristóteles e os Super-Heróis. Ele já é um pouquinho maior, né? Mas esse aqui é o meu tema da minha dissertação de mestrado, né? Na qual eu vou pesquisar as questões éticas inseridas dentro das histórias em quadrinhos. Então eu trago um pouco assim do histórico das histórias em quadrinhos, né, no Brasil, o quanto como a educação via ele, né, em toda a crítica histórica. Depois eu passo, né, de como possa ser usado, né, e como está sendo usado quadrinhos, né, em sala de aula no mundo. E aí eu vou chegar na filosofia, que é a questão ética, né, que eu acho um grande tema que hoje no Brasil a gente precisa debater, precisa ser discutido, e principalmente com adolescentes. Então eu vou abordar a ética de Aristóteles, né, que Aristóteles é o primeiro filósofo que vem a escrever uma obra sobre a ética, né, no Ocidente. Então, e é uma obra muito atual ainda, né? Então eu abordo essas questões da ética de Aristóteles inserida nas histórias em quadrinhos desses 4 personagens. Então foi um trabalho de praticamente 2 anos de pesquisa, sendo que como mestrando, mas antes já tinha pesquisado algumas coisas, e acabou uma editora, né, que pegou a ideia assim, disse, eu acho legal isso aqui, vamos dar uma adaptação e vamos lançar o livro, aproveitando a onda, né, do Filosofando com Super-Heróis. Então eu primeiro falei com a minha editora que eu tinha um contrato, ela disse, não, lança livro acadêmico, não é com a gente mesmo, é nosso perfil. Então eu acabei enviando para essa outra editora e saiu, né, e também, se eu não me engano, estou recebendo os últimos 12 livros, né, então também acabou. Não foi tão rápido como Filosofando com Super-Heróis a venda, né, mas também já está encerrando a primeira edição dele. Legal. Tem mais esse aqui que trouxe aqui pra gente? Isso. Roteiros de Vida. Então explica um pouco sobre esse projeto. Isso aí já estou me aventurando, né, como roteirista de quadrinhos. Mas a ideia inicial é um projeto meu hoje de doutorado, né, na qual eu trabalho como os super-heróis como tutores de resiliência para crianças e adolescentes em situação de risco. Eu pesquiso que o quanto os super-heróis sofreram alguma adversidade e eles se empoderaram, conseguiam, né, se sobressair a esses problemas, né, que muitas vezes são, né, uma grande epidemia social, né, que as pessoas sofrem uma determinada adversidade e caem quando elas possam ficar nesse submundo, sofrendo, né, que são as questões das doenças sociais, e com isso, né, pode até culminar a essas pessoas se tornarem criminosas. Então, comecei a trabalhar olhando o quanto o super-herói poderia, né, empoderar essas pessoas. Comecei a ver que há intervenções na área de saúde usando os super-heróis, e eu me questionei por que não usar na área social e principalmente na área educacional os super-heróis. E agora, aproveitando que está com a camiseta do Justiceiro, onde ele se encaixa na filosofia? Cara, nós temos que ver assim, o Justiceiro nasceu principalmente na década de 70 e 80, ele é um personagem que foi um soldado do Vietnã, e como os Estados Unidos estavam vendo, né, esses soldados que vieram do Vietnã. Até então, os Estados Unidos têm uma cultura de criar heróis, né, e muitas vezes esses heróis são esses soldados.
E quando esses soldados voltaram do Vietnã, não foram tratados, né, como heróis pela sociedade, foram até discriminados pelo governo, né, talvez pela essa história que supostamente para eles, né, eles empataram a guerra, né, na Europa se tem o entendimento que eles perderam a guerra, talvez há uma culpa em cima disso. E o justiceiro é alguém que traz esse questionamento, pô, eu servi a minha pátria e hoje eu estou sendo esquecido por essa pátria, né? Que pátria é essa? E ainda tem a questão que a família dele é assassinada e ninguém faz nada, né? Então ele, além de sofrer o preconceito, ele sofre duplamente, né, com a morte da família e ele vê ninguém fazendo nada. Então ele assume o manto, né, de punidor, Police Punisher, e ele vai fazer com as próprias mãos uma justiça. Porém, uma justiça que ele está achando que é certo, que é a justiça de guerra, que eu preciso matar o inimigo. Né? Então, o quanto ele vai usar, né, uma filosofia da guerra, né, para a sociedade, porque a sociedade está tendo uma guerra civil, né, e o quanto ela precisa criar, né, regras diferenciadas para lidar com isso. Porém, também tem que se questionar um pouco onde vai a questão da liberdade dos indivíduos, né? O direito dos indivíduos, né? De se arrepender, o direito de se arrepender ou o direito à justiça, né? Mostrar o porquê eu fiz aquilo. Ele não quer saber, para ele é uma guerra, lógico, né? Ele também, né, tem uma questão patológica, né, que o cara quase enlouquece com isso, né? Imagina tu ter tua família morta, assassinada, né? Tu vem de uma guerra, né, tu não consegue, tu tá com saudade da tua família e logo depois a sua família é morta. Então, né, aconteceu algo, né, no universo psicológico dele, que é abalado com isso, o cara enlouquece. Mas, ao mesmo tempo, né, o surgimento desses anti-heróis, o surgimento do Wolverine, logo depois do Deadpool também, né, e alguns vilões também mais sanguinários, eles vão trazer esse novo olhar sobre a sociedade na qual o Estado esqueceu. O Estado não consegue dar conta mais à sociedade. Então, enquanto os heróis eles se vestem, né, o seu uniforme para resolver, né, mas para resolver de uma forma de justiça através do olhar deles. Eles vão ser a justiça. Diferente com os heróis tradicionais, né, que respeitavam muito, né, esse padrão de justiça social, que ainda acreditam, né, no Estado, mesmo vendo o Estado sendo abalado, mas eles acreditam ainda na justiça, acreditam no Estado, acreditam nas pessoas. O anti-herói já não acredita mais. Ele diz, eu preciso fazer. Nós estamos vivendo em situações drásticas e é preciso fazer, né, ações drásticas, né, para combater isso, né, combater o crime, né, com certo teor de igualdade. Né? Alguns vão dizer que isso seria a justiça natural, né, colocar, se tu tirou a vida de alguém, eu vou tirar a tua vida também. Né? Então, olho por olho, dente por dente, que seria talvez, né, a justiça natural. Tá certo, João. Eu queria agradecer a tua presença aqui no Eu que agradeço programa. A oportunidade. Passou muito rápido, mas esse foi o programa Conectando.